Vamos dar início aqui à nossa série de mensagens em João. Meu nome é Danilo, eu sou um dos pastores lá da Igreja Cristã Evangélica Jardim. Vamos lá? O trecho que a gente vai ver juntos hoje está lá em João 2, de 1 a 12, as bodas em Caná da Galileia. A palavra do Senhor diz assim, João 2, de 1 a 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metreras. Jesus lhe disse: enchei as águas, as talhas. Enchei de águas as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, hoje eu queria falar sobre milagres. Milagres e os seus propósitos. Milagre, o dicionário diz, ele é um ato ou um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Nesse trecho aqui, ele começa dizendo para a gente sobre a divindade de Jesus ali no começo do livro. Depois ele mostra o modo como Jesus chamou os seus próprios discípulos, né? E aqui agora João vai nos mostrar o poder de Jesus em ação através do seu primeiro milagre. João e todos os outros escritores, quando falam a respeito de Jesus, eles também falam dos milagres que ele fez. Portanto, querido, não tem como acreditar no Jesus da Bíblia, no Filho de Deus, sem acreditar que ele fez milagres. Acreditar, inclusive, em tudo que a Bíblia diz, da forma como ela diz, é o que nos diferencia, por exemplo, dos cristãos liberais, que vão relativizar a Bíblia e relativizar os próprios milagres descritos na palavra de Deus. O trecho aqui começa dizendo que 3 dias depois que Jesus encontrou ali Natanael e os seus discípulos, que mostrou ali toda a sua onipotência, a sua onipresença também, a sua própria onisciência, Jesus, sua mãe e os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento em uma vila chamada Caná da Galileia, que alguns dizem que ficava a aproximadamente 13 quilômetros de Nazaré, onde Jesus residia. Um comentarista chamado Larry Richards diz que casamentos judaicos eram basicamente realizados em 2 etapas. A primeira etapa era o noivado, onde era ali formalizado um contrato entre as 2 famílias. A partir dali, eles já eram, de fato, chamados de marido e mulher, porque já tinha um compromisso firmado entre as 2 famílias. Então, a primeira etapa era essa, o noivado, e a segunda etapa era a união em si, o casamento, que geralmente acontecia ali 1 ano depois do noivado. Estudiosos dizem ainda que acontecia durante essa segunda etapa, que é o casamento em si, acontecia uma grande festa, que às vezes chegava a durar até 1 semana. E é nessa festa que nós estamos aqui lendo agora sobre ela. Jesus e Maria e sua mãe e os seus discípulos foram ali convidados para um casamento e também participaram da festa. Queridos, percebam que Jesus não só foi convidado para uma festa, como ele foi a essa festa, né? Ele foi a esse evento, vamos dizer assim, social.
Jesus se socializou, ele foi a uma festa, ele não viveu como um monge isolado, asceta, ele veio, queridos, e a palavra do Senhor mostra que ele fez amigos, que ele comeu e que ele bebeu. E ele não podia deixar de ir a um momento tão importante, instituído pelo próprio Deus como um casamento, né? Nós nunca podemos, de fato, duvidar daquilo que a própria palavra diz, está lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Casamento está nos planos de Deus, porque foi Deus mesmo que instituiu o casamento. E por isso Jesus vai ali celebrar um casamento, vai ali a essa festa de celebração. Jesus demonstrou isso também, não só estando presente no casamento, como também participando da celebração desse casamento, né? Casamento que, conforme a própria palavra do Senhor diz, é a união entre um homem e uma mulher, essa união aí monogâmica e indissolúvel, né? E felizes foram esses noivos, né? Que convidaram ali Jesus para estar no casamento deles. J.C. Ryle diz assim: a presença e a bênção de Cristo são essenciais para um casamento feliz. Esses noivos foram felizes em contarem com a presença de Jesus no casamento deles. Mas aconteceu um problema. Em meio a essa festa, que poderia durar até uma semana, aconteceu um problema. Faltou vinho. De acordo com estudiosos aí, o vinho era a principal provisão de um casamento e simbolizava a alegria. E existem diversos textos na palavra do Senhor que dizem que o vinho simboliza a alegria, lógico, sem excesso, sem a embriaguez. Eu não quero entrar aqui na questão de que tipo de vinho que Jesus bebia, isso você pode ler em outros livros, como por exemplo, O que Jesus bebia, um desses livros. Mas, queridos, milagres, que é o tema da mensagem de hoje, acontecem diante dos problemas, diante das dificuldades, diante daquilo que nós não temos como resolver, diante daquilo que foge ao nosso controle. Você e eu talvez podemos pensar, só estava faltando vinho, era só mais um casamento dentre tantos. Algo simples, talvez até sem importância, mas Jesus entendeu que o seu primeiro milagre deveria ser ali, naquele casamento, naquela vila simples, na rejeitada região e menosprezada região da Galileia. Ele deu importância ao casamento e ele se importou com aqueles noivos e com aquelas famílias. Ele se importou e ele ainda se importa, e é por isso, querido, que milagres ainda existem. Como Sam Storrs, no seu livro Dons Espirituais, diz: se os milagres eram essenciais, mesmo na presença física do Filho de Deus, quanto mais agora em sua ausência. Então hoje eu queria aqui abordar, com base nesse texto, 3 características dos milagres. A primeira característica que eu percebo aqui nesse texto é que o milagre, ele acontece aonde, como e quando Deus quer. Deus é soberano com relação à questão de realizar ou não um milagre. Do versículo 3 até o versículo 10, Maria aqui nota o problema da falta de vinho. Carson, por exemplo, um teólogo estudioso, diz que provavelmente ela estaria ali ajudando na organização daquele casamento e daquela festa. E Maria nota o término desse vinho antes dos convidados, e ela sabia que o vinho, que um casamento, que durante a festa, que terminasse o vinho, seria um sério golpe, não só à própria festa, mas principalmente à reputação daqueles noivos e daquelas famílias. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, nos conta que no Oriente a hospitalidade era um dever sagrado. Portanto, acabar o vinho seria assim um enorme constrangimento e uma profunda humilhação para aquela família. Maria detectou o problema e ela procurou
a pessoa certa. Antes de abrir o problema para outras pessoas, de expor aqueles noivos e aquela família, Maria abriu o problema para Jesus. Mas a resposta de Jesus deixou claro a sua soberania e a sua completa distinção. Jesus diz no versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Longe de ser uma palavra descortês ou grosseira, desrespeitosa, o termo mulher usado por Jesus aqui era um título respeitoso. O comentarista F. Bruce, ele diz que o termo mulher usado por Jesus no original, Ginai, o mesmo que ele usou quando ele estava na cruz, quando ele diz, mulher, eis aqui o teu filho, é um termo de extrema cortesia e poderia ser melhor traduzido, diz o F. Bruce, por madame ou senhora. O outro comentarista, Hendricks, vai na mesma linha de Bruce e ele diz, ao dizer mulher, o Senhor não intencionava ser rude, muito pelo contrário, ele foi gracioso ao enfatizar com o uso dessa palavra que Maria não devia mais pensar nele como sendo apenas o seu filho. Pois quanto mais o visse somente como seu filho, mais haveria de sofrer ao vê-lo sofrendo. Maria deveria começar a vê-lo como o seu Senhor. Portanto, Jesus aqui foi respeitoso com Maria. Mas, respondendo que não era chegada a sua hora, Jesus quis dizer para Maria que ele não seria pressionado pelas circunstâncias nem pelas pessoas, mesmo aquelas mais chegadas, mesmo a sua própria mãe. Jesus aqui deixou muito claro que ele viveria a agenda do seu Pai. Quando Jesus fala da sua hora, é óbvio que no primeiro momento ele está se referindo à sua própria morte, como ele diz lá mesmo em João 7,30, 8,20, 13,1 e 17,1, sempre se referindo que a hora dele não tinha chegado e até que ele diz, chegou a minha hora, era a hora da sua morte. Mas também quando ele diz aqui que não é chegada a sua hora, ele também está deixando claro que o tempo para uso do seu poder e da demonstração de toda a sua glória é somente Deus, dele mesmo e de mais ninguém. Podemos orar, queridos, podemos pedir, mas nunca decretar e exigir, pois Jesus demonstra aqui que Deus é soberano. Maria, então, no versículo 5 diz, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse o que Jesus deveria fazer. Ela simplesmente mencionou uma necessidade, mas é certo que ela aguardava a intervenção de Jesus, é certo que Maria aguardava um milagre. Maria viu um problema, ela creu e ela falou, ela obedeceu e ela disse também para que outras pessoas obedecessem. Homens que talvez sem entender muito bem, pegaram aqueles tonéis de águas que eram usados para a purificação dos judeus, encheram aqueles tonéis de água. Comentaristas dizem que aqueles 6 tonéis ali estavam entre 360 e 600 litros de água. Eles tiveram um baita trabalho, encheram ali 600 litros de água e tiveram um trabalho enorme, mas eles obedeceram aquilo que Jesus disse e aquilo que Maria também disse. Então, querido, Jesus realiza esse milagre sem tocar naquele tonel. A palavra do Senhor não diz que ele tocou, como em outros momentos ele tocou nas pessoas. Ali não diz que ele disse nenhuma palavra, mas apenas desejou em seu íntimo. E toda aquela água, aproximadamente 600 litros, se transformou em vinho. A água que Jesus transformou em vinho foi melhor do que o melhor vinho feito por homens, porque como o mestre de cerimônia ali disse, geralmente os convidados serviam o melhor vinho no início da festa. Mas ele percebeu que aquele vinho que ele estava tomando era o melhor vinho de todos. Um problema foi resolvido. Jesus resolveu um problema.
O milagre de Deus sempre é do pior para o melhor, da morte para a vida, do problema para a solução, da perdição para a salvação. Querido, nesse tempo difícil e durante todas as nossas vidas, não murmure, não se desespere, não entre em pânico, não decrete, nem exija nada de Deus. Faça como Maria e tantos outros. Creia e entregue a situação nas mãos do Senhor. Confie em seus propósitos, descanse em sua soberania e creia no seu poder. Como São Stornes diz, a fé não é uma arma pela qual exigimos coisas de Deus ou o colocamos em sujeição a nós. A fé é um ato de abnegação, é uma renúncia da sua capacidade de fazer qualquer coisa e uma confissão de que Deus pode fazer tudo. No versículo 11, o apóstolo João diz: com este deu Jesus início ou princípio, em outras versões, a seus sinais em Caná da Galileia. Interessante notar que esse foi o primeiro dos muitos milagres que Jesus fez. Mas como enfatiza o Warren Wiersbe, João não utilizou aqui em nenhum momento, quando ele se referiu a milagre, a sinais, ele não usou o termo dunamis, que geralmente se enfatiza o poder. Daí que vem, por exemplo, o nosso termo em português, dinamite. João, no seu livro, ele não utiliza a palavra dunamis, que enfatiza o poder de Jesus, mas João utiliza o termo semeion, que quer dizer sinal. Então ele não usa tanto a palavra poder ou milagre, dunamis, mas ele utiliza essa palavra semeion, que quer dizer sinal. E o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para além de si mesmo, para outra coisa maior. João, então, quando ele vai falar dos milagres, ele vai sempre se utilizar desse termo, porque ele queria que os seus leitores entendessem algo além dos milagres, que os milagres eram sinais que apontavam para Jesus. Por isso ele sempre se utilizou desse termo, enfatizando a prova de autoridade e majestade divina de Jesus Cristo. Vimos então que Deus é sempre soberano em relação ao milagre. O segundo ponto que eu quero enfatizar com você é que o milagre sempre acontece para a glória de Deus. No próprio versículo 11 aí de João 2, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, diz o apóstolo João. Jesus, ao fazer esse milagre, ele fez um sinal, ele fez uma manifestação visível da sua glória. O milagre é um sinal do divino invadindo o humano, é uma demonstração do poder de Deus. Milagres são feitos para refletirem a glória de Deus, a majestade de Deus. Na verdade, queridos, tudo e todos existem para a glória de Deus. No Salmo 19, versículo 1, a palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória de Deus. Isaías, o profeta, no capítulo 42, versículo 8, relata que o próprio Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra. As imagens de escultura, Deus não divide a glória dele com ninguém. E os céus e a natureza e as coisas criadas proclamam a glória e a majestade do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua própria vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O apóstolo aqui deixa muito claro que Deus nos predestinou em Cristo Jesus, por meio de Jesus, segundo a sua própria vontade, para o louvor da sua glória. Nós existimos e somos salvos para a glória do Senhor, para a sua majestade. Querido, o que eu estou pedindo, mesmo nesses tempos de crise, redundará na glória de Deus? O que buscamos é a manifestação visível da glória de Deus. De quem tem sido a glória em tudo que você faz, em tudo que nós fazemos? Tem sido nossa ou tem sido de Deus? Jesus fez o seu primeiro milagre e a palavra do Senhor diz que ele o fez para manifestar a sua glória. O milagre acontece conforme a soberania de Deus, o milagre acontece para a glória de Deus e não para a exaltação de homens. E terceiro e último ponto, o milagre acontece para que homens creiam. Também está no versículo 11, na parte final. Com este, Deus deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, diz a palavra de Deus. Jesus realiza esse milagre, o seu primeiro sinal, manifesta a sua glória e, como resultado disso, os seus discípulos creem nele. Os seus discípulos acreditam mais nele. Milagres também acontecem para que pessoas creiam em Deus, para que pessoas se rendam e acreditem em Deus. Para exemplificar isso, quando Deus chama Moisés, ele disse que ele realizaria sinais e milagres para a sua própria glória, mas também para que o povo cresce, para que o povo acreditasse. Está lá em Êxodo 4, você pode ler com calma depois. Deus fala para Moisés que Deus ia realizar milagres e sinais, inclusive através do próprio Moisés e de Arão, e que esses sinais seriam também para que o seu povo cresce nele. Olha o que o apóstolo Paulo, por exemplo, falou no finalzinho da sua carta ali à igreja em Roma, Romanos 15, 17 e 19. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aqui está dizendo que ele sabe que tudo que ele fez e falou, ele fez por intermédio, foi Cristo realizando por intermédio dele, para conduzir as pessoas à obediência de Deus. Paulo diz que isso que foi a pregação do Evangelho, tinha como intuito conduzir as pessoas à obediência a Deus, e ele disse que essa pregação do Evangelho foi feita através de palavra, foi feita através das obras, mas também foi feita através dos sinais e dos prodígios, e ele termina dizendo que também foi feito através do poder do Espírito Santo. Deus usou o apóstolo para, através das suas palavras, através das suas ações e através de sinais e prodígios, ele confirmasse o Evangelho para que os gentios viessem a crer e viessem a ser salvos e obedecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, que os milagres, que Deus se utilizou dos milagres conforme a sua soberania, utilizando o apóstolo para a expansão do Evangelho. Olha o que Paulo também diz ali para os irmãos da Galácia, Gálatas 3:5, quando ele está dizendo ali no contexto para eles não abandonarem a fé, para eles continuarem crendo no verdadeiro Evangelho. Ele diz, Gálatas 3:5,
aquele que vos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei, ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Paulo diz que o Deus que salva por meio da fé, que vem através da palavra, é o Deus que dá o Espírito Santo, e é o Deus que realiza milagres no meio da igreja de Deus. O autor de Hebreus, dizendo que os irmãos não deveriam negligenciar a tão grande salvação preparada por Deus, o autor de Hebreus diz em Hebreus 2, versículo 3 e 4, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O autor de Hebreus diz que a palavra que foi anunciada por Jesus foi confirmada por muitos, também através do próprio testemunho de Deus, que veio através do Espírito Santo e através dos sinais, prodígios e milagres. O Evangelho de Deus sendo pregado às pessoas e as pessoas ouvindo a pregação do Evangelho, e essa pregação sendo confirmada por meio do Espírito Santo e por meio de milagres e prodígios. É isso que esses textos estão dizendo. E por último, o que falar, por exemplo, da ordem de Jesus à evangelização, o Ide, a grande comissão que está em Marcos 16, 14 a 18. Finalmente, versículo 14, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus aparece aos seus, depois de ressurreto, censura a incredulidade e a dureza do coração deles, porque eles não estavam acreditando na ressurreição, e no meio desse contexto de censura a incredulidade e a dureza do coração, Jesus diz para que eles possam ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e nesse mesmo contexto, Jesus disse que sinais acompanharia aqueles que criam, que coisas grandiosas ele ia fazer, que iam acontecer, a mesma palavrinha aqui no grego. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sinais. Esses sinais, coisas que pessoas iam fazer, que iam apontar além deles mesmos. Eles iam expelir demônios, eles iam falar novas línguas, eles seriam libertos miraculosamente, e eles seriam instrumentos de cura. Se o ID de Jesus é válido para a gente hoje, então os sinais também são válidos, porque estão no mesmo contexto, diz a boa hermenêutica. Lógico, queridos, que todos esses sinais acontecerão conforme a soberania de Deus, conforme nós vimos. Acontecerão para a glória de Deus e acontecerão para que as pessoas creiam. Mas a palavra do Senhor é clara em dizer que os milagres acontecerão. E glória a Deus por isso, glória a Deus. Querido, para concluir, eu quero dizer, não dependa de grandes sinais. Jesus condenou pessoas que estavam só em busca ali de sinais e milagres.
enquanto o próprio Messias ali estava diante deles, falando com eles. O Evangelho de Jesus Cristo está diante de vocês. A palavra de Deus. Leia, querido, a Bíblia. Entenda o milagre que foi o Filho de Deus vir encarnar como homem, morrer por pecadores e ressuscitar ao terceiro dia. Creia, acima de tudo, na palavra de Deus. Mas, querido, abrindo um parêntese, eu não estou dizendo creia em milagres, creia no agir de Deus e seja imprudente, porque isso seria contradizer a própria palavra. A palavra do Senhor, em vários momentos, diz que nós devemos ser prudentes, que nós devemos tomar as devidas precauções. Por exemplo, Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o mal e se esconde, o insensato segue em frente e sofre as consequências. O prudente vê o mal e se esconde. Provérbios 24:27 diz: cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Se planeje e depois construa a sua casa. Portanto, ao falar em milagres, a palavra do Senhor e eu não estamos dizendo para você ser imprudente. Tome as devidas precauções, faça a sua parte, se planeje, seja precavido. Mas, querido, o que eu quero também ressaltar com toda essa mensagem, daquilo que o Senhor falou ao meu coração, não seja cético, não seja um cristão na teoria, mas um ateu na prática. Querido, como Sam Storms diz nesse livro que eu indico, Dons Espirituais, muitos na igreja hoje dizem crer que Deus ainda cura, mas vivem como deístas funcionais, que raramente ou nunca impõem de fato as mãos sobre enfermos e quase nunca com algum grau de expectativa. Queridos, tenha a expectativa que Deus pode realizar milagres e que Ele ainda o faz. Viva com essa expectativa. Seja precavido e prudente, mas viva com a expectativa que Deus faz ainda milagres, conforme a soberania dEle, para a glória dEle, para que aqueles que pertencem a Ele creiam. Querido, tenha fé que Deus, na sua soberania, ainda pode realizar sinais miraculosos, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Creia que de um dia para o outro, que está bem próximo à morte, creia que um neném que está próximo à morte, durante a noite, no outro dia, pode ser miraculosamente restaurado para a honra e glória do Senhor, para que pessoas creiam e para que homens tenham fé que Deus ainda faz milagres. Creia, querido, creia. Creia que sinais miraculosos de fato podem acontecer e que esses sinais miraculosos serão conforme a soberania de Deus, como eu já disse. Eles vão manifestar a glória de Deus e que eles redundem no maior milagre de todos, que é os homens crendo e se rendendo aos pés do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar.